Aos nossos amados e queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Boa noite, meus amados irmãos. É com grande alegria, com grande satisfação em meu espírito que venho mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. Compartilhar em comunhão com vocês, em coordenação, em mutualidade, para que possamos expressar a realidade de Cristo, possamos expressar a realidade de Cristo como igreja, como corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez, quero saudar mais uma vez, dar boas-vindas aos novos participantes do grupo Evangelho da Paz. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor abençoe todos vocês. Vocês são amados e queridos de Deus. Vocês são preciosos, valiosos para Deus. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com vocês 2 versículos de Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. A primeira carta de Paulo aos Filipenses é considerada como o livro da experiência de Cristo. É um livro onde ele expõe a palavra de Deus, ele expõe o Evangelho de Deus de uma forma experiencial, de uma forma relacional, a respeito de Cristo. É o livro da experiência cristã, o livro que fala da experiência viva e relacional com Cristo, e algo mais também é revelado no livro de Filipenses. Filipenses é um livro de promessas. Essas experiências vivas são promessas de Deus para os cristãos, para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que creem no Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz. Louvado seja o Senhor. Essas experiências são promessas para a vida dos cristãos, para poderem viver na terra de forma a serem vitoriosos e terem uma vida de pleno testemunho para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Louvado seja o Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, uma promessa, uma experiência que o apóstolo Paulo escreve, e isso se torna uma promessa para as nossas vidas, uma realidade espiritual profunda, concreta e impactante para as nossas vidas. Filipenses, versículo 20 do capítulo 1 diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Aqui, irmãos, temos a experiência do apóstolo, que ele escreve na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Essa experiência é uma promessa também para as nossas vidas. E aqui o ponto central deste versículo 20, dessa experiência, é que em nada serei envergonhado. O apóstolo, ele afirmou, ele proclamou, ele profetizou que em nada seria envergonhado. Ele teve essa experiência de em nada ser envergonhado. O apóstolo Paulo não foi envergonhado. Em nada ele foi envergonhado. Eu quero dizer para vocês essa noite, nós não seremos envergonhados. Em nada seremos envergonhados. Irmãos, novamente, assim como o apóstolo Paulo, você não será envergonhado. Eu em nada serei envergonhado. Você não será envergonhado. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Em nada seremos envergonhados. Aleluia. Amados, nós precisamos crer nessa promessa. Precisamos receber essa promessa pela fé e proclamar com a nossa boca, orarmos a Deus, darmos graças a Deus por tal promessa. Essa promessa pode se tornar experiência na minha vida, uma experiência viva com Cristo, uma experiência relacional com Cristo, para a glória de Deus, para a glória do testemunho de Cristo, para a glória do testemunho da igreja na terra. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Essa experiência, essa promessa, se nós prestarmos atenção no versículo, se nós penetrarmos no contexto deste versículo, nós vemos que essa promessa, essa experiência, ela é condicional. Existe uma condição conectada a isso. Existe uma condição que está no contexto. Para que essa promessa se concretize, para que essa promessa se torne uma experiência viva e real, uma experiência relacional com Cristo. Louvado seja o Senhor. Ainda no versículo 20, quando ele fala que em nada serei envergonhado, ele continua: antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo, ele fez essa proclamação porque ele tinha uma vida para engrandecer a Cristo. E o mesmo se aplica a nós hoje. Se tivermos uma vida individual, uma vida coletiva como igreja, com o propósito de engrandecermos a Cristo, em nada seremos envergonhados. A igreja não será envergonhada, os irmãos não serão envergonhados, os servos de Deus não serão envergonhados, porque eles vivem para engrandecer a Cristo. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Amados irmãos,
O que seria aqui engrandecer a Cristo? Eu engrandecer a Cristo, nós engrandecermos a Cristo, porque Cristo é grande, Ele é grandiosamente rico, grandiosamente glorioso, grandiosamente belo, Ele é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Como eu posso engrandecer alguém que é tão grande, que é tão maravilhoso? Amados, aqui, engrandecer a Cristo é eu ter uma vida que mostre para as pessoas, que testemunhe para as pessoas a grandeza de Cristo através da minha vida. E a maior missão da igreja é engrandecer a Cristo, é ter um testemunho que mostre a grandeza de Cristo, a grandeza da sua glória. Porque temos muitas igrejas locais, muitas igrejas fraternais e orgânicas. É porque Cristo é grandioso, Ele é grandiosamente rico, Ele é grandemente glorioso, Ele é grandiosamente belo, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Então há uma necessidade de muitas igrejas locais, muitas igrejas fraternais, muitas igrejas orgânicas para engrandecer a Cristo, para testemunhar a grandeza da sua glória, da sua vida, a grandeza das suas virtudes, das suas riquezas. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Irmãos, essa deve ser a meta das nossas vidas, essa deve ser a meta da vida da igreja, engrandecer a Cristo. Essa deve ser a nossa intenção, essa deve ser o anelo, o desejo que arde o nosso coração, como cristãos individualmente e como igreja coletivamente. Termos uma vida para mostrar a grandeza de Cristo para este mundo, e em nada seremos envergonhados. Louvado seja o Senhor. Se eu e você, se nós tivermos uma vida para engrandecer a Cristo, em nada seremos envergonhados. Ele fala no 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que possamos receber tal realidade nas nossas vidas, a realidade de viver Cristo e a morte ser um lucro para nós quando ela vier, porque vivemos Cristo, estamos em Cristo, Cristo é a nossa vida, Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo. O nosso viver é Cristo. Louvado seja o Senhor. Tem um outro versículo, irmãos, o versículo 19, que nós também precisamos conectar ao que estamos falando, precisamos contextualizar com o que estamos falando. Ali existe uma base, um fundamento para que essa experiência, essa promessa se concretize na vida da igreja, se concretize em nossa vida, em nosso testemunho pessoal. O versículo 19 diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, em salvação. Louvado seja o Senhor. Irmãos, há uma necessidade da provisão do Espírito de Jesus Cristo.
há uma necessidade da provisão do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos viver para engrandecer a Cristo, para que possamos viver Cristo e em nada sermos envergonhados. Precisamos da provisão abundante do Espírito Santo em nossa vida, nos concedendo vida, nos reavivando, nos vivificando, nos renovando para vivermos para Cristo, para vivermos para engrandecer a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Senhor. O versículo 19 ainda diz: pela vossa súplica. Irmãos, nós precisamos suplicar uns pelos outros, interceder, pedir de forma insistente. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos pedir de forma específica, de forma contínua. Precisamos orar uns pelos outros, para que haja a provisão do Espírito em nossas vidas, para que haja libertação, salvação. Precisamos de salvação, de libertação por meio do Espírito Santo, para vivermos uma vida para engrandecer a Cristo e em nada sermos envergonhados. Aleluia! Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amados irmãos, este era o meu sentimento nesta noite, este era o meu encargo nesta noite, falar sobre essa provisão maravilhosa que nos leva a viver Cristo, a engrandecer Cristo, e em nada seremos envergonhados. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.